O que aconteceu? Testaram os sistemas. Porcentagem de erro na triagem de hospitais normais, pronto-socorros americanos, 50%. Ou seja, gente ia morrer. Todos esses sistemas foram treinados com uma fração da humanidade. Com dados, uma fração de conhecimento e de cultura da humanidade. E nessa fração, infelizmente, existem preconceitos, existem toda sorte de erros culturais, de perseguições políticas, ideológicas, tudo que não presta da humanidade está lá. Aí ela fala, avançar como espécie é reproduzir em código tudo isso que já foi feito no passado e projetar isso como o nosso futuro? Não. Nós temos que melhorar. Nós temos que suplantar esses ódios, essas tentativas de dividir o ser humano e não copiar os erros do passado. Todavia, todos os estudos que olham, na maioria desses sistemas, o que eles encontram? Sociológicos, né? Estudos sociológicos e até filosóficos. Eles encontram no código e no corpus dos dados, né, que são usados, preconceitos raciais. Por exemplo, bancos americanos, departamentos de polícia americanos estão usando sistemas para dizer quem pode ter um empréstimo para comprar casa ou quem vai ficar na cadeia até o julgamento. Quem não vai poder ter liberdade condicional. O que se descobriu? Acabando de sair agora. Que existiam bias contra afro-americanos, hispânicos, né, nesses programas. Então, o juiz não olhava para o ser humano e olhava na história desse cara e falava, não, você pode ir para casa, você não é um cara perigoso, você não vai matar ninguém. Não, joga ele para a máquina e ela decide. A máquina toma uma decisão judicial. Ou uma decisão, mesmo que um cara, né, um hispânico chega lá e fala, eu tenho $1 milhão no banco, eu quero comprar uma casa de 500 ou de 200. O banco negava. Porque no código do programa dele estava escrito que hispânicos são de alto risco. Quem disse? Né? Mas aí é o que eu falo pra galera. Existe uma matéria aí dentro da inteligência artificial que é Ethics AI. Exato. Né? Que os filósofos estão se debruçando nisso. Para poder entender como aplicar essa parte ética em cima de tudo isso. Porque aí sempre o pessoal vem aqui, sempre aqueles papos, né? De regular ou regulamentar e tal. E é uma conversa que vai tendo. Não, cada vez vai ficar mais. Um artigo na Nature Medicine, que é uma revista, né? Uma das maiores revistas de medicina do mundo. Pegaram todos os softwares de medicina que queriam pôr nos pronto-socorros dos hospitais universitários americanos, tá? Mediram a porcentagem de erro, que é o que a gente chama de triagem médica, né? Eu fiz isso como aluno de medicina. Você está na porta do pronto-socorro, chega uma pessoa, você precisa decidir se a pessoa entra ou se pode dar alguma coisa, vai para casa. Aquilo, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor? É mais ou menos isso. E eu sempre falo isso porque foi a experiência mais modificadora da minha vida como médico, que eram os médicos, meus professores, que eu olhava pro cara, o cara, não, vai para casa, não tem nada, o cara entra. Aí eu olhava, né, pro meu professor e falava, como assim? Né? Um caso foi real, 2 horas depois o cara infarta. Caramba! Aí eu olho, né, pro professor Virgílio, que eu sempre cito ele, porque foi um exemplo pra mim. Ele falou, não te disse? Aí eu falei, como? Ele falou, 40 anos de pronto-socorro. Não tem algoritmo que faça esse barato, entendeu? O que aconteceu? Testaram os sistemas. Porcentagem de erro na triagem de hospitais normais, pronto-socorros americanos, 50%. Ou seja, gente ia morrer. Se 50% das pessoas que precisavam entrar no pronto-socorro não entrarem, vai ter gente morrendo. E estavam querendo colocar isso porque, querendo ou não, a automatização leva a margem e margem leva dinheiro. Mas é o que eu falo, o sonho de automatizar o trabalho humano não é de agora, não é nem da Revolução Industrial. Ah, sim. Ele vem da antiguidade. Mas ele vinha com uma propaganda, né? Não, as pessoas acham que a máquina nadar no rio. Não, isso é tudo. Isso aí muito obrigado. Você levantou a bola para eu cortar. Na Revolução Industrial se falava a mesma coisa. Nós vamos gerar riqueza infinita, nós vamos reduzir o trabalho, todo mundo vai viver feliz. É a mesma linguajar. Tanto é que outro autor, o próprio Lewis Mumford, compara o movimento atual, né, da inteligência artificial, que na época estava começando, quando ele escreveu isso, com as minas da Idade Média. Porque para a Revolução Industrial levantar voo, precisava de carvão. Então, todas as cidades inglesas que todo mundo conhece, os times de futebol aqui, Manchester, Liverpool, Leeds, né? Eram todas cidades cobertas. Uma fumaça preta, né? Fumaça preta. Né? Por isso que as borboletas de Manchester eram pretas, né? Porque elas eram recobertas. Por quê? Porque eles queimavam carvão para produzir vapor. E o que aconteceu?
Segundo Mumford, as minas de carvão e os exércitos da Idade Média são as bases do modelo industrial que nós vivemos hoje. É a regimentação do ser humano em grandes grupos, né, mineiros, que vão lá embaixo. A Inglaterra financiou a sua Revolução Industrial com crianças de 8 a 15 anos trabalhando todo dia, 16 horas por dia. Mulher, criança, para pensar, vale a pena? Aí o pessoal fala, não, mas todo mundo fala assim dos luditas, né? Os caras que destruíram os teares lá, os escoceses lá, os caras que... os caras, além de tudo, estavam querendo tirar as crianças das fábricas e das minas. Isso era parte da plataforma de reivindicação deles. Eles não estavam só destruindo máquinas, eles estavam tentando salvar os filhos, netos. Porque o que acontecia? Um cara, um adulto, custava muito mais caro para você mandar para uma mina do que uma criança. Aos 8 anos, 9 anos, você mandava a molecada morrer dentro das minas. A infância é um conceito relativamente novo. Muito recente. Como a gente entende hoje. O ensino público inglês, o ensino público inglês começa para fazer as pessoas aprenderem a escrever o mínimo e as 4 operações aritméticas para trabalhar na indústria. É a única razão porque a Inglaterra criou e os Estados Unidos copiou. Logo depois, as colônias americanas, depois da independência, copiaram a noção de educação pública. Por quê? Porque tinham que pôr essa molecada para trabalhar. Essa era a visão deles. Então, essa questão da automação, e eu gosto de falar isso porque minha família é grega, parte grega, todo mundo fala que foi o Watt, né? O John Watt que criou a máquina a vapor, né? Na realidade, o conceito de usar vapor para mover partes mecânicas foi criado por um cara chamado Harrow, em Alexandria. Tá? Muito tempo atrás. Muito antes. Só que ele não viu, porque não existia a cultura do lucro em Alexandria nessa época. Ele não viu nenhuma razão para comercializar ou criar uma empresa ou uma startup. Ele usava isso para abrir as portas dos templos em Alexandria, para as pessoas ficarem, uau, a porta abriu sozinha, entendeu? Mas o conceito, ele não inventou a turbina a vapor, nem o motor a vapor. Mas o conceito de transformar vapor em trabalho mecânico, a invenção é dele. Então, esses conceitos que a gente acha que são de agora, que são invenções nossas... Eu conversei com